A meditação nessa manhã, nós vamos ler o profeta Abacuque. Nós vamos ler o capítulo 1, os primeiros 4 versículos, depois a gente vai lá para o capítulo 2. Então diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Capítulo 2, a partir do verso 1 também. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Nós começamos outubro, tradicional mês da Reforma Protestante. Não sei se você lembra, mas nós temos aí a data de 31 de outubro de 1517 como data aí, definida como o começo da Reforma Protestante. Nós já estudamos aqui outros anos que existiram outras pessoas antes dessa data que fizeram várias coisas, mas é consenso que essa data é a data oficial, a data em que Martinho Lutero, então monge agostiniano, fixou as 95 teses lá na frente, na porta do castelo do Wittenberg, e essas teses discutiam e questionavam várias doutrinas católicas romanas da época. Então, esse ano nós completamos então 502 anos da Reforma Protestante. Nós, como presbiterianos, somos herdeiros dessa tradição e nós vamos falar hoje sobre fé, e somente a fé é uma das bandeiras defendidas por esse movimento, né, da chamada teologia reformada, né? Então, quando a gente pensa em teologia, o estudo de Deus, e reformada, que é o oriundo da Reforma Protestante. E tem muito mais coisa que a gente poderia incluir nesse reformada, mas por hora isso dá para a gente entender um pouquinho. Então, todos os reformadores, ou seja, todas as pessoas que vieram depois de Martinho Lutero, pessoas que pensaram a teologia, que leram a Bíblia e que criaram metodologias de entendimento, todos eles vigorosamente defendiam a doutrina da salvação pela fé. Não salvação por obras, nem por méritos ou por colaboração na salvação. Nós sabemos que a fé, como diz a Bíblia, é um presente de Deus, é um dom de Deus. E é o único instrumento para a gente ser salvo. E talvez você fale assim: eu estou chegando aqui a primeira vez, eu preciso ser salvo do quê? Para quê? Por quê? Tá bem as coisas. Por que eu preciso ser salvo? Então, nós precisamos trazer à memória o porquê da salvação. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Gênesis 1, Deus cria o mundo, Gênesis 2 cria o ser humano, em Gênesis 3 nós temos um afastamento do ser humano de Deus. Deus diz ao ser humano que ele não deveria comer da árvore do bem e do mal, e o ser humano então cai, desobedece a Deus, peca, como você preferir a terminologia melhor, mas o fato é que a partir de então a humanidade ela é condenada à morte. Não simplesmente a morte física, mas também a morte espiritual, que é a separação total de Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus amou tanto o mundo que Ele criou, e amou de tal maneira cada um de nós, que enviou o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O infinito amor de Deus
Foi a causa de tão grande sacrifício. E Deus, Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós nem sabíamos da existência de Jesus, mas Ele já tinha feito esse sacrifício para nos salvar. Por que Jesus morre? Porque para pagar aquele pecado, aquela queda, aquela separação entre Deus, era necessário o derramamento de sangue. Só o sangue pode pagar pecados. E somente um sangue inocente pode evitar que exista uma condenação eterna, uma condenação de viver longe de Deus, longe da presença de Deus. Então Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. E pelo seu sangue derramado na cruz, nós temos acesso, então, à salvação, a Cristo Jesus. Então, nós somos salvos da morte eterna, desse não relacionamento com Deus. Então, quando a gente começa a entender também que há mais vida do que a vida que a gente tem agora, ou seja, que não existe só o aqui e agora, que a gente pertence a algo que vai além de nós, a algo que ecoa na eternidade, nós começamos a viver e a pensar em formas diferentes de viver. E como viver tudo isso? Como viver essa fé? Nós começamos a viver à luz da eternidade. E isso nos dá uma nova perspectiva de como lidar com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, com as tarefas que nós temos que cumprir, com tudo aquilo que a gente tem que viver. Isso só é possível por causa da fé. A fé firme em Jesus Cristo. Não é simplesmente ter fé. Porque às vezes a gente pode perguntar, você tem fé? Ah, eu tenho, mas você tem fé em quê? Nós estamos falando aqui da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É essa fé que é defendida pelos reformadores. É isso que nós, como protestantes, defendemos. Que a fé é a única coisa, é o suficiente para a gente ser salvo. Não foi só a única frente dos reformados defender essa fé. Não só defender, mas principalmente sustentar isso. Em oposição a todo o formalismo religioso que existia no século XVI, a secularização da fé naquele tempo. E é interessante porque toda a reforma é baseada em um versículo que está principalmente em Abacuque, porque quando Lutero está lendo Romanos, ele se depara com um texto onde Paulo cita Abacuque, que é esse último versículo, versículo 4 do capítulo 2, que diz que o justo viverá pela fé. E nós não podemos ler Abacuque sem entender o seu contexto e entender o que ele está querendo dizer com isso. Diferentemente dos outros 10 profetas menores, Abacuque recebe o título de profeta. Nós falamos os profetas menores, mas se você ler a sua Bíblia, os outros profetas menores não receberam esse título. Muito pelo contrário, o título às vezes não era tido como bom. Mas ele é colocado como profeta, ele recebe uma visão, e através dessa visão é que ele vai... Não sei o que acontece com esse microfone. É através dessa visão, então, que ele vai falar, né? Diferentemente dos outros profetas que recebem uma palavra de Deus. Não, Abacuque recebe uma visão. E se você prestar atenção, lembra a gente falou isso na escola dominical, sobre as harmonias? Naum e Abacuque são profetas menores e eles têm uma mensagem muito semelhante entre eles. Se você olhar o livro do profeta Naum, você vai ver que tem mensagem semelhante, um é eco do outro. Então, os dois, Naum e Abacuque, vão tratar do domínio do Império Babilônico, ou dos caldeus, para quem gosta de história aí, lá no ano 612 a.C. Esse império, na época, ele ultrapassa todos os anteriores em violência. Qualquer coisa que se tenha antes sobre violência é fichinha perto deles. Eles são violentos, eles dominam assustando as pessoas. Eles tinham o hábito de pendurar na entrada da cidade a cabeça daqueles que eles tinham matado, para intimidar mesmo, e outras coisas piores. Então, Jerusalém ela é cercada pelos assírios,
e tinha se salvado. Só que agora, diante dos babilônicos, eles não têm muita opção. Até essa época, existia uma teologia que era muito difundida no povo de Israel, que era a teologia da invulnerabilidade. Vou explicar melhor. Essa ideia de invulnerabilidade é de que Deus, o povo de Israel era o povo de Deus, e que Deus salvaria o povo sempre que necessário. Então o povo não precisava se preocupar. Eles eram invulneráveis, ou seja, ninguém poderia tocar neles. Só que agora o que acontece? Os babilônicos chegam, entram em Jerusalém, chegam acabando com tudo, derrubando os muros, derrubando o templo, levando o povo cativo. E agora? E agora? Então, Judá é dominada pela violência, que nós vemos aí nos versículos 2 e 3, que Abacuque fala. Uma violência desdobrada em injustiça, em desgraça, em opressão, em perda de poder do justo, ou seja, os babilônicos vêm derrubando tudo, acabando com tudo, gerando violência. E o profeta questiona Deus. O que eu vejo é violência. Então, é aquela ideia, nós somos invulneráveis. Como que agora acontece isso? Então, o clamor do profeta mostra estranheza. Ele acha estranho agora eles estarem vulneráveis e eles estarem sendo dominados. Por isso ele pergunta, até quando? Por quê? Então, ele pergunta porque até então eles acreditavam que eles eram intocáveis. Então, Abacuque habita um pouco dessa teologia, e ele entende que Deus é o garantidor de Judá, que ninguém vai entrar em Jerusalém, ou seja, Jerusalém e Judá são invulneráveis, ninguém vai tocar nelas, mas Deus dá um verdadeiro choque de realidade quando ele responde ao profeta Abacuque. Ele fala que ainda que nada fosse como o profeta esperasse, ele é Deus. E a sua resposta invoca que se assumisse essa vulnerabilidade, com fé, na apropriação da justa justiça, esperando que Deus fizesse a justiça, que realmente Ele era o verdadeiro Deus, e que Ele era invulnerável, e que Judá e Jerusalém eram invulneráveis. Além dessa ameaça externa, que a gente vê então os babilônicos lá na porta, pronto para derrubar a cidade, a gente vê que dentro de Judá, dentro do próprio país, dentro do próprio Jerusalém, a cidade, existia também uma corrupção do sistema jurídico. Lembra quando a gente estudou os profetas? A justiça era torcida, as pessoas compravam as soluções para os seus problemas. Qualquer comparação com hoje é mera coincidência, né? Mas quando a pessoa entrava num juízo com alguém, numa demanda judicial, ela comprava o veredito favorável. Quem pagasse mais levava a causa. Então, dentro do próprio povo, estava acontecendo o quê? Distorções. Estava havendo injustiça. Tudo parecia de fachada. O ímpio cercava o justo. O poder era decidido nas entrelinhas. Nada era claro, nada era transparente. E é interessante que Deus fala com o profeta, e o profeta, diante de toda essa injustiça, o que ele faz? Ele diz no capítulo 2 que ele sobe na torre de vigia, que ele espera que esses sofrimentos fossem por um tempo, é o que ele fala aí, por um prazo determinado, no versículo 3, ou seja, ele busca ampliar a justiça, ele busca esperar em Deus que exista justiça. Então, ele espera que a violência cesse, que o sofrimento cesse, justamente o contrário do que, se a gente continuar a ver aí no capítulo 2, a partir do 6, vai falar sobre o AIS, ou seja, sobre aquilo que aqueles que estavam invadindo Jerusalém teriam que responder diante de Deus. O fato é que a resposta divina visa ampliar a visão de Abacuque. E a consciência do povo que ele representa na sua intercessão. Então, a resposta leva o olhar do profeta para fora de Jerusalém.
Não olhe para as coisas que estão acontecendo. Não olhe para a desgraça, como se ele dissesse. Então, na primeira resposta, são usados termos como veja, olhe, contemplai. Na segunda resposta, ele diz 2 vezes, vê a visão, escreve a visão. Então, muito tempo depois de Abacuque, já na Idade Média, as coisas não eram diferentes. A situação era bem parecida. Quando nós pensamos nas doutrinas sustentadas pela Igreja Romana, que estavam em desacordo com a Escritura, a justiça era torcida. Houve muita controvérsia sobre temas importantíssimos da nossa teologia. Então, quando a gente volta agora os olhos novamente para a Reforma Protestante, a gente vê que diretamente isso está relacionado à salvação. Por que nós somos salvos? Para que nós somos salvos? No meio de tanta violência, porque existia na época, lá no século XVI, em 1500, uma forte doutrina que afirmava que a salvação era obtida por merecimento. Como é que funcionava isso? Se eu fizesse tudo que a igreja colocasse que eu deveria fazer, eu ia tendo merecimento. Eu me tornava invulnerável. E aí, o que eu precisava fazer? Praticar boas obras, praticar caridade, auxiliar os pobres, manter uma piedade religiosa, ir sempre às missas, frequentar sistematicamente, a prática de orações diárias, de devoção, de confissão. Quanto mais eu praticasse a religião, mais eu tinha certeza. E se, em último caso, tudo isso desse errado, eu poderia contar com o purgatório, que não tem base bíblica. E a gente vai, depois, quando a gente for ver somente a Bíblia, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Ou seja, tudo dependia do que eu fizesse. Quanto mais eu fizesse, mais tranquilo eu estava quanto à minha salvação. E qualquer semelhança com hoje em dia não é mera coincidência. Infelizmente, nós temos cada vez mais igrejas que se dizem evangélicas, pregando as mesmas coisas que a Igreja Católica Romana do século XVI. A reforma, a teologia que nós, como presbiterianos, como igrejas reformadas, defendemos, é o compromisso de nós, como cristãos, com a comunidade de fé. Sim, nós fazemos parte de uma comunidade, nós vemos aqui todo domingo, nós sabemos que é importante a gente cumprir os nossos deveres, mas isso tudo, de estar aqui no domingo, de vir na escola dominical, de orar, tudo isso não tem efeito para eu ser salvo. Não é pelas minhas obras. Na verdade, eu faço tudo isso porque eu fui salvo. Porque alguma coisa me traz aqui. E quando eu digo alguma coisa, eu creio que é o Espírito Santo que te traga aqui. Enfim. E aí é interessante porque o fato é que nós, seres humanos, eu, você, cada um de nós, nascemos vulneráveis e frágeis. Nós dependemos no começo da nossa caminhada totalmente do cuidado das nossas mães, dos nossos pais, da família, da comunidade. Nós precisamos um dos outros. E nas etapas de transição que a gente passa, vamos pensar aí, por exemplo, da primeira à segunda infância, da adolescência à vida adulta, depois da vida adulta até a terceira idade, todos nós passamos por situações, por dificuldades, por alegrias, por tristezas, por questões de saúde, por mudanças que a gente não queria que acontecia, mas aconteceram, por solidão, por perdas, por alegrias, por vitórias. O fato é que nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis às circunstâncias, o que as outras pessoas vão fazer, o que nós vamos fazer, porque às vezes a gente muda de ideia. Então, diante dessa vulnerabilidade, ou seja, de a gente ser vulnerável,
Os sistemas de dominação, as teologias, eles vêm para nós trazendo uma imagem de invulnerabilidade. Através de ideias como o progresso, como as promessas de solução fácil, receita de bolo. Hoje, os coachings, a mídia, tudo ao nosso redor parece convidar a gente a ter controle das nossas vidas, das nossas atividades, ser muito bom o tempo todo, a sermos invulneráveis, a sermos intocáveis. Nós temos a obrigatoriedade de fazer tudo certo, né? De cumprir todas as atividades, de atender todas as demandas. Nós somos levados a uma narrativa de invulnerabilidade, não muito diferente da época de Abacuque, da época da Reforma Protestante. Tal qual os judaítas no tempo de Abacuque, só que nós não esperamos mais de Deus, como eles esperavam, porque eles achavam que Deus era o que tornava eles invulneráveis, eles eram escolhidos. Nós, hoje, acreditamos que nós somos os nossos próprios heróis. Nós mesmos nos colocamos na posição de ídolos. Na Reforma Protestante, antes, né? A doutrina é que tornava as pessoas invulneráveis. Era só cumprir a cartilha. Mas nem sempre os nossos resultados são os que a gente traça como objetivo. Quantas vezes nós nos frustramos? Quantas coisas nós planejamos e nós não conseguimos cumprir? Nós, não foram outras pessoas, mas nós acabamos muitas vezes, através das nossas frustrações, promovendo atitudes de violência. Violência contra nós mesmos, violência contra as outras pessoas. E assim vai se justificando a miséria, porque se a pessoa não conseguiu o que ela queria, a culpa é dela. Então, nós acabamos destruindo o meio ambiente, os outros e algumas vezes a nossa própria vida, para sempre se dar bem. A gente esquece os nossos valores, quem nós somos, mas a verdade é que nós não somos invulneráveis. Todos nós temos limites. Em algum momento, nós temos limites. Então, diante da vulnerabilidade do ser humano, nós podemos ver imagens belas, imagens naturais. Quando a gente nos vê crescendo, passando pelas etapas então da vida, pelos desafios cotidianos, diante de tudo aquilo que a gente sabe que a gente está vulnerável, que pode nos atingir de alguma forma. Porque às vezes nós somos atingidos pela violência de outras pessoas, pela injustiça de outras pessoas, e talvez você esteja pensando aqui, a violência no sentido como do profeta Abacuque mesmo, mas nós precisamos lembrar de outros tipos de violência que são tão suaves e às vezes a gente não percebe, mas são palavras de desrespeito, palavras malditas dentro de casa. Isso também é violência. Falta de respeito. Então tudo isso também é uma forma de violência. Nós estamos expostos a isso. Mas nós precisamos lembrar que a vida em comunidade realmente ela pode tornar tudo isso menos doloroso. Enfim, Deus dá visões de superação, de esperança para o profeta Abacuque. E dá para nós também, como deu no advento da reforma. Nem tudo está perdido. Não somos e nós não conseguimos nos salvar sozinhos. Nós não somos os nossos heróis. Martinho Lutero não foi o seu próprio herói. Abacuque não foi o herói do seu tempo. Nós não somos a solução de todos os problemas. Como é que eu vi esses dias? É engraçado se não fosse trágico. Acabou o café, seja seu próprio café. Essa teologia do coaching, né? Faça as coisas, né? Lembre-se que o único capaz de fazer as coisas surgirem do nada é Deus. Nós não somos. Então, nós precisamos trazer à memória que a graça de Deus é o que traz vida e é o que traz fé para a nossa vida. E a fé é um presente da graça de Deus.
e que o descanso e a vida por causa de Deus, e essa fé existe por causa dele, que é o autor e consumidor dessa fé, é Jesus Cristo. Nós vivemos atolados na meritocracia. Eu mereço. Se realmente nós fôssemos receber o que nós merecêssemos de Deus, as coisas estavam muito complicadas. Porque nós merecíamos a morte por causa do pecado. Mas Ele nos dá o que Cristo merece. O merecimento não é nosso. E para nós crermos nisso, é somente a fé. Então, nenhum de nós tem méritos para barganhar com Deus. Não é eu fazer tudo certo. Nós somos todos pecadores, nós somos todos vulneráveis. Não podemos nos esquecer disso. É uma grande bênção. A gente às vezes não tem ideia, mas o fato de Deus não nos tratar segundo os nossos pecados e as nossas iniquidades é maravilhoso. Ao contrário, Ele nos diz que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo, quando ele escreve então Romanos, citando Abacuque, o texto que nós lemos, que durante a invasão lá dos babilônicos estava numa situação difícil, ele apresenta sua queixa para Deus, e Deus responde, e responde que não seria como o profeta queria. Ele diz claramente que não ia ser como o profeta queria. Tem um trecho de Abacuque, que se não me engano é o finalzinho do 2, que Deus diz para o profeta, cale-se diante de mim de todas as terras. Em outras palavras, pode espernear. Eu sou Deus e vai ser do meu jeito. Não é do jeito que Abacuque queria. Por meio disso, a gente vê que apesar disso, Abacuque aprende uma lição muito importante. Que Deus tem um plano absoluto, um ponto final. Tanto para as nações como para o seu povo. E o profeta, ele foi confortado com a certeza de que o justo estaria salvo. E o que nos torna justos? A fé em Jesus Cristo. Por isso que você e eu podemos tomar esse versículo para nós e dizer que o justo viverá pela fé e viver pela fé. Porque os méritos são de Jesus. Ele é justo. E Ele nos torna justos. Então, ainda hoje, Deus não deseja o sofrimento humano. Ele não promove a violência. Deus não promove a injustiça. Ao contrário, Ele nos convida a assumir que nós somos vulneráveis, que nós precisamos dEle. Que diante do pecado, da morte, existe esperança. E essa esperança está em Jesus. Então, diante da vulnerabilidade humana, causada então pela violência, pela injustiça, que todos nós passamos no nosso dia a dia, a nossa esperança de justiça está baseada em Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar, para nos justificar, para dar-nos vida. E essa é a base da nossa esperança, para que a gente possa realmente existir justiça justa. Porque Deus é justo. Ele nos inclui, Ele faz com que a gente seja participante da salvação. No sentido de que nós entramos como nós estamos. É Ele quem nos dá a fé. É Ele quem opera em nós o seu querer e o seu realizar. Isso é maravilhoso. Então as boas obras da salvação nos convidam a lutar por aquele que sofre, por aquele que está sofrendo injustiça, a lutar pela vida e vida em abundância, através de ações práticas, de mobilização, de acolhimento, de ajuda, de palavra, de abraço. Deus nos capacita a mover contra o perverso. Isso é maravilhoso. Ações de graças, com superação, com esperança. A fé que Deus nos dá faz com que nós possamos, apesar das frustrações, das dificuldades, a ir além.
a entender que Ele está no controle e não nós. E é pela fé que nós nos apropriamos do sacrifício de Jesus, que Ele realizou na cruz no nosso lugar. É pela fé que nós temos descanso, que nós não precisamos ficar preocupados. Meu Deus, se eu faltar no culto e Jesus voltar amanhã, eu não estou salvo. É pela fé que nós cremos que Ele já operou a salvação. Nós não precisamos ficar preocupados. Meu Deus, se eu estiver em pecado, Jesus voltar amanhã, como é que vai ser? Essa teologia do medo que muitas igrejas vivem, muitos irmãos vivem por aí, não é bíblica. Uma fé assim não é fé. Do meu ponto de vista, viver com medo daquele que nos justificou não tem sentido. Porque é Ele quem faz toda a obra, não eu. Não depende das minhas obras, do que eu estou fazendo. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ou seja, é a fé que nós depositamos nele, que nos faz parar de carregar fardos pesados, que faz com que a gente descanse, que a gente entenda que a gente não precisa dar conta de tudo, que a gente não é super-homem, mulher maravilha, que às vezes as coisas não vão dar certo, e às vezes não. Às vezes a gente vai ter dificuldade, às vezes as coisas vão dar bem errados. Ele deixou de ser Deus? Não. Mas com certeza Ele quer nos ensinar alguma coisa. Então nós começamos a entender que a gente não pode viver a nossa fé de forma secularizada. Eu também não vou para o outro extremo. Tipo, já que então eu não preciso picar o cartão todo domingo, eu vou ir na igreja o dia que der. O dia que eu acordar, tiver afim, eu vou. Isso é secularização, ou seja, eu viver como todo mundo vive. Hoje eu vou no barzinho se der vontade. A igreja não é barzinho que você vai se der vontade. Você tem um compromisso com a comunidade que você escolheu, né, de estar junto, de louvar a Deus junto. E esse compromisso é o que nos une. Isso não é crédito para a nossa salvação, mas nós queremos estar juntos porque nós somos salvos. É confiar que mesmo que tudo dê errado, Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para nós. Ver pela fé também é testemunhar. É refletir a luz de Cristo nesse mundo mau, nesse mundo confuso. E usando muitas vezes dos artifícios que Deus propôs para o profeta. Eu costumo dizer que o Abacuque foi o primeiro publicitário, o primeiro outdoor da história. Tá lá, porque você viu que Deus fala aí no texto para ele, que é para ele escrever em letras grandes, para até quem passe correndo veja. Se você estiver na estrada, você está geralmente a 100, 110, se for de Horaci, 150. Mas você vai ver o que está escrito nos outdoor, não vai? Essa é a ideia. É do testemunho. Quem passa pela sua vida, vê Deus. Vê esse viver pela fé. Não é simplesmente ser uma pessoa assim, eu aceito tudo que acontece comigo, porque Deus quis assim. Não é isso. Não é isso que é viver pela fé. Viver pela fé é testemunhar, às vezes até questionar mesmo, perguntar por quê, até quando, por quê. Faz parte do viver pela fé. Mas é saber que em Deus há paz. Viver pela fé é ter paz no meio da tempestade. É saber que mesmo quando tudo dá difícil e que as más notícias estão chegando, colocar o nosso questionamento angustiado diante de Deus, é colocar o nosso coração muitas vezes ansioso e desesperado diante dele, para que Ele cuide. E Ele vai nos dando sabedoria, entendimento, visão, discernimento. Então Jesus Cristo Ele não retorna pela segunda vez só para julgar o mundo, para fazer justiça e contemplar a nossa santificação. Ele vem para nos abraçar, para nos acolher, realmente para, como a palavra diz,
para realizar o grande casamento, porque a igreja é a noiva de Cristo. Então, ele vem para nos abraçar, como um noivo que abraça a sua noiva. No final, depois que diz o sim, ele sela o compromisso e abraça e acolhe. Então, que a nossa fé seja fortalecida com essa esperança também, de que dias melhores virão, que Cristo vem, e que Ele vem para amenizar toda a dor, para acolher, para abraçar. Isso é maravilhoso, que a gente possa viver uma fé que nos torne pacientes, mas não alienados, uma fé genuína, que ilumine o nosso caminho, e que faça nos enxergar com clareza o agir e o mover de Deus. Não uma fé morna, cheia de dúvida, mas uma fé capaz de dizer: eu creio em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. E eu vivo pela fé, porque Ele é o justo que me fez justo. Que nós não nos esqueçamos disso, para que a gente possa continuar firme na nossa vida, caminhando pela fé. Que Deus nos ajude nesse intento. Amém?